Oi, pessoal! Hoje vamos mostrar aqui no Word como você poderá fazer para inserir nota de rodapé de acordo com a BNT aqui na sua pesquisa, que pode ser um artigo, como esse modelo aqui que eu trouxe para vocês, mas pode ser também um TCC, uma monografia ou qualquer outro trabalho. Então, eu trouxe um exemplo e a gente vai fazer aqui o nosso passo a passo. Veja bem, gente, quando é um artigo, que é esse modelo, né, que a gente vai fazer aqui, é comum logo aqui no início a gente inserir três notas de rodapé. Primeiro, aqui no título do trabalho, então como é que a gente vai fazer aqui? Então, no geral, você vai olhar a formatação da sua instituição, a que seu professor deu, e perceber se aqui, logo no título, ele vai pedir uma nota de rodapé. Então, como é que você faz para qualquer nota? Você vai fazer o seguinte: você vai posicionar o cursor exatamente no cantinho que você quer inserir a nota. Então, eu coloquei aqui adaptação, que é o título do meu trabalho. Adaptação à universidade em jovens calouros. Então, já quero colocar uma nota aqui. O que é que eu faço? Eu venho aqui em referência, e aqui em referência eu clico aqui, ó, inserir nota de rodapé. E aí veja que aqui ele colocou, o próprio Word coloca o número 1 aqui e ele vem aqui para baixo da página com o número 1. E aqui eu vou escrever. Então, nessa primeira nota, o que é que eu quero colocar? Eu quero colocar que é um artigo, então você vai ver o modelinho da nota que você pode fazer, mas geralmente a gente coloca assim: artigo apresentado, a disciplina de metodologia, por exemplo, que é o meu caso aqui, metodologia da pesquisa científica. Você vai colocar o texto que padronizado, né? O texto que o professor passou para você ou a sua instituição adota. Então, metodologia científica. Então, outra informação que geralmente a gente coloca é que é da faculdade tal, do curso, né? Então, do curso de direito da faculdade. Aí você vai e coloca, aqui é o nome da faculdade, da sua instituição, né, universidade, é ministrada pela professora. Aí você coloca a titulação da professora e coloca o nome aqui da professora, né, ou do seu professor. Então, essa nota aqui é a primeira nota que você vai colocar. E aí, pessoal, o que é que a gente tem que prestar atenção aqui? Olha, não sei se vocês notaram, esse textozinho aleatório que eu criei aqui para vocês verem, ele é digitado, quando eu venho aqui em página inicial, ele é digitado em Time New Roman 12. Então, geralmente, a gente digita os trabalhos em Time New Roman 12 ou então Arial 12, uma dessas duas fontes. E aí, eu quero que você perceba que quando você coloca a nota de rodapé, ela não fica com essa fonte. Ela não fica com a fonte que você está digitando no trabalho. Ela vai ficar com essa fonte aqui, é calibre 10. E aí você precisa mudar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso: você vai selecionar a nota toda. Então, aqui eu terminei essa nota, eu seleciono a nota toda aqui, e aí eu vou e coloco aqui, ó. Eu tenho que selecionar, colocar o Time, New Roman, e eu coloco aqui, então, 10, é nessa fonte mesmo, sempre as notas vão ser no tamanho menor do que você está digitando seu trabalho, e aí você vem e clica aqui, olha, em justificar. Então, ela vai ficar toda organizadinha aqui. Uma outra observação que eu faço é com relação a essa segunda linha aqui, essa segunda, porque o que é que a norma diz? A norma diz que essa segunda linha, ela fica abaixo da primeira letra da primeira palavra. Então, qual é a primeira palavra aqui da nota? Não é artigo? Então, essa segunda linha aqui, ela vai ter que ficar exatamente começar aqui embaixo. Da letrinha A, de artigo. Então, ela não vai ficar aqui no cantinho, ela vai ficar abaixo dessa letra, de forma a destacar o expoente. Então, o expoente ele vai ficar sozinho aqui no canto, a nota todinha vai ficar nesse local. Então, como é que você vai fazer? Você vai selecionar aqui a segunda linha. Se você tivesse, por exemplo, 5 linhas, não tinha problema, você seleciona as 5 linhas a partir da segunda. Você seleciona tudo e aí você vem aqui na régua e quando ele marcar aqui, né, na régua, recuo deslocado, então quando eu boto o cursor que aparece recuo deslocado, olha, veja que quando eu coloco aqui, ele já apareceu, olha, recuo deslocado. E aí você vem e coloca aqui nesse primeiro pontinho que está aqui. Pronto, só é soltar.
Então já ficou ok. Então é desse jeito aqui que a norma pede para você fazer. Quando você tem uma segunda nota, ela vai ficar aqui embaixo da primeira e não precisa você colocar o 2. Então aqui nos autores, então também sempre a gente cria uma nota de rodapé aqui nos autores. Como é que a gente faz? A gente vem aqui em referências, né? Clica, vem inserir nota de rodapé. Então veja que ele já colocou o 2. Então as notas de rodapé elas devem ser organizadas nessa sequência. Essa numeração, ela é consecutiva. Por mais que a norma, ela diga lá, quando ela está falando de notas, ela diz que você pode reiniciar essa numeração em cada capítulo, em cada parte, mas no geral, o que a gente vê na prática, em artigo científico, monografia, ou qualquer outro modelo de TCC, que a gente vê o trabalho acadêmico, essa numeração, ela é contínua por todo o trabalho. Então, ela não vai alterar. Então, você sempre pode ir deixando o Word e colocando aqui os números e você vai escrevendo embaixo. Então, no autor, como é que a gente faz? A gente coloca a titulação dele. Então, no caso, aqui é um graduando. Graduando em Direito pela faculdade. Aí você coloca o nome da sua instituição, né? O nome da faculdade, coloca direitinho aqui seu curso e coloca o e-mail. Que é o seu contato aqui, o contato de todos os autores do trabalho, né? Então, cada um vai ter uma nota aqui. Então, veja que a segunda nota vai ficar com aquela mesma questão, né? Porque quando você vai olhar a fonte, não está na fonte do trabalho. Então, você deixa para organizar essa parte aqui, no final das notas, você pode ir digitando normal o seu trabalho. E quando for no final, você vai e ajeita tudo de uma vez para você não ficar todo tempo parando. Então, aqui vou fazer a mesma coisa, seleciono tudo, né? Até o númerozinho, inclusive. E aí eu vou e coloco aqui, Time New Roman, 10, já está ok. Coloco aqui justificado, mas como é só uma linha, não tem problema, não tem nada para ajeitar aqui na segunda linha, tranquilo, pronto, vou para frente. Então, geralmente são essas notas aqui que a gente coloca no início dos trabalhos. E aí eu ia colocar também para o segundo autor, vou criar uma nova nota do mesmo jeito. Aqui que eu criei, vou criar aqui para o outro autor. Quando você vem para dentro do texto, pode acontecer duas coisas aqui, né? O que é que pode ocorrer aqui dentro do texto com relação a essas notas? Você pode querer inserir nota de rodapé para comentários, que é o que a gente chama de notas explicativas. Então, essas notas, quando é que você insere uma nota dessa? Quando você quer dar detalhe de algum ponto que já está aqui no texto. Como, por exemplo, eu coloquei essa frase, eu coloquei até em destaque aqui vermelho para ficar melhor para vocês verem. Então, o textozinho é todo aqui aleatório, né? E botei essa frase aqui. O primeiro ano é um período muito difícil para a adaptação do aluno à universidade. Aí vamos supor que eu quero incluir alguma observação aqui, uma coisa que não precisa estar aqui dentro do texto, mas que eu quero fazer um comentário embaixo. Então, se eu quiser fazer um comentário embaixo, o que é que eu faço? Do mesmo jeito, venho aqui em referência, venho inserir nota, ele vem para baixo. Perceba que aqui já está 4, porque ali na primeira página eu já coloquei 3. Então, automaticamente, ele coloca 4, né? O número sempre vai ficar aqui abaixo do filete, que é o que a gente chama, aqui esse tracinho. Então, ele sempre vai ficar aqui e eu vou digitar o comentário que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse colocar assim, essa adaptação traz mudanças para os estudantes. Então, por exemplo, você vai escrever um comentário, traz mudanças para os estudantes que não necessariamente precisaria ficar aqui dentro do texto. Então, é algo a mais que você está trazendo. Esse tipo de nota, a gente chama, então, de nota explicativa. E aí tem um outro tipo de nota também que alguns trabalhos usam, que é a nota para referência. Então, nesse caso, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não recomendo que você misture. Então, se você vai usar notas explicativas dentro do trabalho para você trazer detalhes do que você está escrevendo aqui, então poderia colocar um autor, por exemplo, de acordo, aqui, né, de acordo com Castro, 2022. Então, se eu colocasse o autor aqui, então o autor estava aqui dentro do trabalho normal e eu iria colocando as notas só para explicar detalhes a mais. Acontece que essas notas de referência, que é uma segunda forma de você inserir aqui no seu trabalho, se você misturar com a nota de comentário, aqui, que são essas notas explicativas, vai ficar bem confuso o texto. Umas notas diz uma coisa, umas notas de referência, outras notas de
explicativa. Então, o que seria essa nota de referência? A nota de referência, pessoal, o autor ele não aparece no texto. Então, nesse caso, veja que eu coloquei, de acordo com Castro 2022. Então, se você for optar por no seu trabalho você usar a nota de referência, esse autor não vai aparecer. O que vai aparecer é apenas uma numeração. Então, como eu sei que isso aqui é de Castro e eu não vou colocar, então eu coloco aqui. O primeiro ano é um período muito difícil para a adaptação do aluno à universidade. Aí eu vou incluir a nota, né? Então, eu vou incluir a nota, vai ficar sendo A4 mesmo, não mudaria. E aí aqui você tem que colocar a referência completa do trabalho. Então, por exemplo, é um trabalho que o autor tem esse nome aqui. Aí eu vou ter que colocar o título aqui, se for um livro, né? O título. Vou ter que colocar a cidade, a editora e o ano. Vou ter que colocar todas as informações da referência aqui. Isso, o título vai ficar em negrito, né? Isso eu preciso colocar porque é a primeira vez que eu estou citando Castro no texto. É a primeira vez. Se durante o texto você for citar mais de uma vez Castro, então não precisa você colocar a referência completa. Você deixaria só, por exemplo, Castro, o trabalho dele é 2022, então ficaria assim, Castro 2022. Pronto, só isso. A partir da segunda vez, porque na primeira vez você ia ter que colocar a referência completa aqui. Então, se você não sabe o modelo da referência completa de livro, de artigo, de trabalho e congresso, eu vou deixar alguns links de vídeos que já tem aqui no canal, que eu já gravei, onde eu mostro vários modelos de referência. Essa daqui a gente só precisaria fazer a primeira vez que você citasse o trabalho. E aí, no caso, nos trabalhos, nas citações seguintes, se você fosse colocar lá na frente, né, e aí você iria colocar realmente só o autor e o ano, como eu coloquei aqui. Se fosse um trabalho com mais de um autor, então você separa por ponto e vírgula e ficaria, por exemplo, Amorim 2022. Então, Castro Amorim 2022. A partir da segunda vez, né? A primeira você teria que realmente colocar tudo. A norma, pessoal, ela traz ainda, né, com relação aqui à questão das notas, ela traz algumas formas também que você pode usar para não ficar repetindo o tempo todo o autor. Então, eu citei aqui Castro Amorim 2022, citei naquele trecho, aqui nesse trechozinho, aí quando chega aqui na frente eu vou citar de novo. Então, já vai ser a nota 5. E aí, para não ficar todo o tempo Castro Amorim 2022, um abaixo do outro, ou até alternando com algum autor, a norma ela traz algumas expressões em latim, como idem, ibidem, opus citatum, que são expressões, né? São expressões em latim que você pode ir colocando, para você não ter que ir repetindo. Então, cada uma tem uma função diferente, essas expressões em latim. De acordo com o que consta na norma, mas o uso dela é opcional, só mesmo se você quiser usar de forma abreviada. Então, esse sistema aqui é o sistema de nota de referência, porque se você fosse utilizar o sistema Autodata, que foi aquele que eu coloquei, né? Por exemplo, Castro 2022 afirma que o ano é um período. Então, se você já colocou o autor aqui, então pronto, você já está utilizando o sistema Autodata. A nota de rodapé ela vai servir apenas para você trazer esclarecimentos que seriam aquelas notas explicativas, né? A nota onde você vai trazer alguns detalhes que não tem ali no texto. Ok, pessoal, então é isso que eu queria falar com vocês sobre as notas de rodapé. Um grande abraço e até terça-feira.